Olá, como vão vocês? Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui novamente no nosso podcast Pod Saúde. E hoje é um dia extremamente especial. É uma grande emoção que eu estou passando. E eu começo perguntando para você: você já ouviu falar em super-homem? Com certeza você já ouviu falar do super-homem. Mas hoje eu trago aqui um ultra-homem, um grande campeão, um meu amigo, graças a Deus, um amigo. Eu não vou apresentá-lo, mas eu vou apresentá-lo pelos títulos que ele tem. Ele é simplesmente o maior recordista brasileiro da ultramaratona. Ele é amplamente considerado e conhecido no território nacional e no mundo. Ele não foi apenas campeão mundial, mas também estabeleceu recordes históricos em provas extremamente difíceis. Entre os feitos mais importantes, eu tinha que trazer escrito, porque não dá para decorar tudo. Entre os feitos mais importantes, preste bem atenção, ele é bicampeão mundial dos 100 quilômetros em 91 e 95. Recordista mundial dos 100 quilômetros em 95 com 6 horas, 18 minutos e 9 segundos, marca que permaneceu por muitos anos. Eu estou falando de 100 quilômetros em 6 horas. Prestou bem atenção? Ele é campeão da lendária Spartathlon de 246 quilômetros na Grécia em 2001, com 23 horas correndo 18 minutos e 5 segundos. Ele é recordista da duríssima Badwater ultramaratona nos Estados Unidos. Em 2007, ele foi o primeiro atleta da história a completar a prova abaixo de 24 horas, 22 minutos e 22 horas e 51 minutos. Ele é recordista sul-americano e continental em provas de 24 horas, chegando a percorrer em 24 horas somente 273 quilômetros em pista de 400 metros. Dá para você, se você aí é um educador físico, um preparador físico, um homem da saúde, você está imaginando o ultra-homem que eu trouxe aqui hoje para vocês conhecerem? O nome dele é Valmir Nunes, a quem eu começo aplaudindo. Obrigado, Valmir, obrigado por estar aqui, que beleza, que satisfação. Eu que agradeço, Dr. Rubens. O que você veio fazer no Brasil, um homem hoje que mora nos Estados Unidos? Que eu vim fazer, eu vim para os 10 quilômetros da tribuna. Olha, que legal. E ver os amigos, né, que foi todo dia de outubro você vem aqui na cidade de Santos. Mas não consegui ainda ir na praia. Não conseguiu ir na praia? Não consegui ainda ir na praia. Vi a família, os amigos, né? Eu sinto muita saudade das pessoas, né? Do lugar que eu nasci, né? Mas eu fiquei, assim, muito elogiado pela sua declaração em mim aí como ultra, né? Ultra, porque nós conhecemos o super-homem, mas o ultra-homem, né? É uma pessoa especial, porque nós vamos conversar aqui das vitórias dele, com certeza, vamos aplaudir, mas nós vamos conversar aqui como ele chegou a ser esse campeão. Porque você deve estar imaginando que não deve ser fácil. Quantas vezes ele precisou ser humilde, simples, disciplinado, aguentar o sofrimento, ter a famosa resiliência, que é aguentar firme, ter um propósito de vida, ir buscar alguma coisa que é difícil. Quantas vezes nós desistimos no nosso cotidiano de alguma coisa que é tão fácil, mas para ser campeão mundial de 100 quilômetros, nós precisamos conversar com uma pessoa que deve ter muita história para contar. E eu começo perguntando, como é que foi essa paixão pela corrida? Lá atrás, como é que ela começou? Comecei a correr aos 14 anos, né? Comecei no colégio, na Auxiliadora da Instrução, ali do lado da igreja do Padre Paulo ali, acho que é no bairro do Estuário.
E Chega mais perto do microfone só. comecei a correr ali com o professor Rodolfo, né? No colégio. Corria ali atrás da igreja do Padre Paulo, em frente à quadra de futebol de salão. E ele colocava a gente para correr 15 minutos. Aí eu disputei a primeira competição escolar de 100 metros, fui terceiro e ganhei a prova de 1.500 metros. E depois eu corri minha primeira prova de 6 quilômetros aqui em Santos, que o João Cláudio organizava maratonas naquela época, provas de rua. E a primeira competição que eu fiz foi um 6 quilômetros de rua aqui em Santos. E aí? Tá? E eu vi o Zé João ganhando o São Silvestre, João da Mata. Eu queria ser jogador de futebol. Ah, você jogava bem bola? Não, eu corria bastante. Agora eu jogava, Que posição você jogava? jogava de ponta esquerda, centroavante, fui goleiro, com essa altura toda, 1,69 m. Mas eu tinha paixão também pela corrida, né? E Tá. eu sonhava de um dia ser um corredor, né? Mas eu não imaginava de correr essas distâncias tão longas, né? Apesar que eu sempre gostei eu suporto muita exaustão, suporto muita dor, né? Olha Eu aí. tenho uma capacidade mental muito forte também, né? Isso. Tenho muito prazer em correr, né? Me dá muito prazer de eu correr cada vez mais, me dá muito prazer, né? Você começou com 6 quilômetros. E como é que você migrou para 10? Como é que foi isso? Você tinha algum treinador específico? Tinha assim, eu comecei a correr provas de 5 e 10. Tá. Aí comecei a correr muita prova de rua. Depois... Quando é que você ganhou a primeira prova? A primeira prova foi no campeonato escolar, de prova de 1.500 metros que eu ganhei, Tá. quando eu era criança. Depois eu comecei a correr maratonas. Aí encontrei o professor João Roberto, que sabia que eu estava correndo 20 km de manhã, 20 km da tarde. Eu queria fazer uma maratona um tempo Bom. muito bom. Então eu estava treinando eu e mais 3 amigos, correndo pela praia de manhã à tarde, de manhã à tarde. Foi quando um amigo falou assim, ó, o melhor cara para correr 100 km é o Valmir. Ele falou, não, mas o Valmir teve aquela doença, tive uma retocolite, né? Você teve uma retocolite. Que sarou. Foi embora. Foi embora. A corrida botou ela para longe. Que beleza, hein? E eu tive umas crises muito... A retocolite foi embora com quantos anos? Você tinha quantos anos? Quando eu comecei a correr 100 km, ela foi embora. Olha só. Não resistiu, não resistiu aos 100 quilômetros. Que lindo E isso. comecei ali, né, com o professor. E corri uma prova em Uberaba, venci, mas com 7 horas e pouco, era uma marca comum. Depois eu fui terceiro na Espanha, 7 horas e 1 também é uma marca comum. E depois eu ganhei em Madrid com 6 horas e 35, que já é correr 100 km abaixo de 4 minutos por quilômetro. Um percurso tão duro que nem de Madrid, bati o recorde, que era 6 horas e 40. Isso em abril de 91, em maio de 91 ganhei o Mundial na Itália, de Firenze a Faenza. Qual foi a primeira prova de 100 quilômetros sua? Foi o 100 km de Uberaba, em 1990. Você ganhou? Ganhei. Já na primeira prova de 100 quilômetros você ganhou. Ganhei. Sofri muito. O que é sofrer muito para você? Tipo assim, eu não tinha treinamento para isso. Você tinha feito... Tinha mais vontade. No seu treinamento você nunca tinha treinado 100 quilômetros. Não, eu estava treinando já com o treinador. Quantos quilômetros você treinava por semana? Uns 180. Por semana? 200. Tá. Mas só que a gente focava mais em treino de pista, segunda, quarta e sexta. Tá. E eu achava que para correr 100 km eu precisaria de um volume maior, né? E eu achava que eu tinha que trabalhar muito areia fofa, os nossos morros de Santos, que é bem inclinado, como Asa Delta, como o Morro do Marapé, São Nova Bento, Sintra. Escadaria do Monte Serrate. Então eu via que eu precisava de muita força e de muita resistência. Foi quando eu falei com o meu professor. Eu falei, professor, eu agradeço, mas eu não vejo necessidade de eu fazer tiro 3 vezes por semana numa pista de 300, 400 metros. Eu prefiro fazer volume. Perfeito. Aí ele aqueceu. aí daqui uns anos ele me encontrou e ele falou, você estava certo. Nós somos amigos. Então, foi os 100 quilômetros, você tinha quantos anos quando você correu a primeira? 26. 26. A última corrida de 100 quilômetros, com quantos anos? De 100 quilômetros eu não lembro mais quando é que foi. Que depois eu comecei a fazer prova de 100 milhas, de 24 horas. E o 100 quilômetros, que é uma prova para 6 horas, é muito rápida. Muito rápida. É uma velocidade de quantos quilômetros por hora? Você correr 100 metros é muito rápido, 100 metros. Se você correr 1 quilômetro, a velocidade de 1 quilômetro para 100 metros já não é tão rápido. A velocidade de 10 km para 1 km já se torna lenta para de 1 km. De quilômetro é muito rápido. De 100 km para maratona, já a maratona é muito veloz hoje, muito rápida. Mas eu queria focar numa coisa muito importante que você comentou. Nós hoje, se vocês estão vendo na mídia, estão vendo os profissionais da saúde falarem muito das doenças cuja cura está dentro de nós.
Nós, nos últimos 100 anos, fomos abalroados pela indústria farmacêutica, Sim. que vende muito remédio, Valmir. É remédio que não cura, mas que controla. Ora, controla o quê? Controla a doença e também controla o dinheiro mundial. O Valmir, hoje, tem muita gente com retocolite, a doença que ele teve, Vai a óbito. que vai a óbito e que vive anos com essa doença. Olha como ele referiu. A retocolite foi embora quando ele se dedicou A ultramaratona. a um treinamento, a um esforço. O organismo dele percebeu a vontade que ele tinha. Isso é explicado, inclusive, pela física quântica. Ele fez os 100 quilômetros na cabeça dele antes de ter feito. E a doença achou por bem cair fora. Eu sofri tanto. Sofreu tanto. Essa doença eu tive várias infecções assim que chegou uma hora que eu fui na doutora Angelita, Angelita Gama, que foi de médica do presidente Tancredo Neves. Ela falou pra minha mãe, tem que arrancar o intestino dele, porque E quantos metros ia arrancar? eu tinha umas infecções que eu não vou nem falar aqui que vocês vão ficar assustados. Eu não sei como eu sobrevivi, porque as infecções que eu tinha, eu não posso falar aqui no microfone, que é... Perfeito, perfeito. E ela me passou transfusão de sangue, me passou morfina e falou pra minha mãe, fiz transfusão de sangue dia de Natal, tava lá na Santa Casa fazendo transfusão de sangue, pesando menos de 40 quilos. E ela falou pra minha mãe, a doutora Angelita, se ele não fizer, ele não vai passar de 15 dias. Mas a minha mãe, não, ele não vai arrancar o intestino, não. Uma boa parte eles queriam arrancar. Porque, Isso. né, e aí minha mãe não deixou e eu tô aqui. Incrível. Graças à minha mãe. Incrível isso. Hoje nós estamos vendo isso na realidade e na prática médica. Curas que acontecem quando a pessoa já se coloca como curada e quando ela tem médicos e enfermagem, apoiadores da saúde, que fazem essa força brotar na pessoa. Que na realidade ela já existe. Ela já existe. A cura da retocolite do Valmir já existia nele. E nada é por acaso, porque aconteceu numa pessoa que desafiou N outras dificuldades. Mas eu tinha uma coisa assim na minha cabeça. Eu tinha cada crise que não era nem para sair de casa. Eu ia correr com essas crises. Você corria com as crises? Eu não vou falar o que acontecia durante a corrida. Sim, sim. E eu ia correr. Né, Você evacuava durante a corrida. Só para falar o que saía. Sim, eu sei. Eu sei, eu imagino. Meu intestino não funcionava. Olha que coisa. E o doutor Batista, que era um médico aqui de Santos que já faleceu, sim, ele mesmo falou para minha mãe, não deixa ele parar de correr. Eu continuei correndo e a doença foi embora, não aguentou não. E eu cheguei a tomar muito Tetrex, muita sulfasalazina, sim, muito corticoide comprimido. Nossa, eu tomava tanto medicamento. Fiquei internado mais de um mês no Hospital Santa Catarina, em São Paulo. Sim, aquele na Avenida Paulista. Fiquei mais de um mês, ele fazia cada exames pavorosos, doloridos, que eu também não posso falar aqui. Nossa, era horrível. É impressionante. Ficava vários dias sem comer para fazer o exame. Nossa, era uma fome. Que coisa. Eu tinha uma dieta muito rígida, eu não comia nada. Hoje não, hoje eu tomo minha cerveja todo dia, que é pecado, né? Não pode fazer. Essa é a única coisa errada que eu faço é tomar cerveja. Você me disse que você aprendeu, quer dizer, aprendeu com os russos, né? Mas você não treinava. faz bem. Beber não é legal. Beber não é legal. Não é bom, mas... O que você hoje está... Hoje ele tem 62 anos, né? Não conta pra ninguém. Então, está com 62 anos, de vez em quando toma uma cervejinha. Eu já acho que o equilíbrio... Eu não sou aquele médico radical. O equilíbrio é tudo. Então, ele está equilibrado, ele domina totalmente essa cervejinha que ele toma, está perfeito. Antes de minhas competições, né? Como o maratonista agora que correu para baixo de 2 horas... Sim. Muita gente questionou não, ele comeu tudo bem, que ele fez aquela dieta, como eu falei, que a gente já faz há muito tempo, que são 7 dias de dietas. 4 dias a gente diminui a proteína e a gordura e come o mínimo, aumenta a proteína e gordura e diminui o carboidrato. E os últimos 3 dias a gente faz o contrário, come carboidrato demais. Diminui a proteína. E diminui a proteína e a gordura. E o café da manhã nosso já é normal, tipo assim, eu viro o queniano comendo 2 fatias de pão com mel e chá, isso aí os russos sempre tomaram no café da manhã. Os europeus costumam muito tomar isso. E eu não, já gosto do meu cafezinho preto com pãozinho e manteiga. Sempre fiz isso. Ah, que legal. Legal. A gente tem essa preparação alimentar. Né, você tinha para
uma alimentação vistoriada por uma Não, nutricionista? isso aí eu aprendia tudo sozinho. Tudo sozinho? Tudo. A primeira vez eu comprei um livro em São Paulo, quando eu saí do hospital lá, eu fui com a minha mãe numa livraria, e eu já corria, eu queria aprender as coisas. Aí eu comprei um da Interamericana, Exercício e Nutrição. Tem o livro até hoje guardado em casa. Eu pegava um dicionário de português dessa altura e ficava... Porque o livro é em inglês. Não, português. Português? Aí eu vi aqui que é aeróbio. O que é anaeróbio? Ah, você ia estudar a definição. Para entender as palavras. As palavras. Então, sim, 1906, final de 80, metade de 80, mais ou menos, década de 80. Aí quando eu fui para a Espanha competir, aí quando eu cheguei lá eu fiquei doido, né? Porque na Espanha é riquíssimo os livros deles. Né? Então de treinamento, lá tem a Escola Resistência Europeia de Treinamentos, que é o RDL 1, 2, 3, 4, 5, de todas, desde de provas de explosão, de velocidades, até provas Endurance. de acima de 6 horas, menos de 4 horas, tem toda essa metodologia de treinamento de cada prova. Então, que é o RDL1, RDL2, 3, 4, resistência à duração curta. Então, isso aí tem tudo, tinha tudo na escola, na Espanha, né? Nas livrarias que eu ia, eu ficava doido com aqueles livros na Espanha, né? Você tem na família alguém que foi estímulo para você ser corredor? Não, a minha família, assim, eles estavam corretos, porque eu tinha uma doença grave e ninguém queria que eu corresse. Né? E uma assim, como é que tu vai viver da corrida? Né? Mas quando uma família vê um músico querendo ser músico, pô, tu vai ser músico? Como tu vai ser músico? Então, pô, tu vai estudar, tu vai ficar tocando música aí. Como é que tu vai virar um artista? E muitos conseguiram viver. A retocolite apareceu com quantos anos com você? Eu tinha 18 anos. 18 anos. 18 anos. Foi bravo o negócio. Mas então, ninguém te estimulou para a corrida, para o esporte? Não, Até cuidavam de você, né? Imaginavam que você não podia fazer nada. Minha mãe não me proibiu, né? Sim. Porque o doutor Batista falava, não, deixa ele correr. Perfeito. Por causa do lado emocional, né? E é uma doença que leva muitas pessoas. As infecções que eu tive não era para escapar da primeira, eu escapei de milhares. Tá. E você me conta o seguinte, durante a prova, qual é o teu grande desafio? Você falou que você tem uma resistência ao sofrimento. Você sente esse sofrimento? Você tem prazer nesse sofrimento? Não, depende. Né? Como é que é? Como é que é esse sofrimento? Tipo assim, quando você começa a queimar a gordura, quando começa a chegar ali no quilômetro 60 por 70, e eu não tinha... 60 por 70 quilômetros, em quanto tempo de exercício, de maratona? Eu passava mais ou menos 60 quilômetros com 3 horas e 45 minutos. 3 horas e 45, você já não tem mais glicose no corpo. Tá queimando mais a gordura. Tá queimando gordura. E eu tinha uma coisa assim que eu achava natural e hoje eu vejo que não era natural. Eu não tinha um time de apoio. Eu fazia essas coisas tudo sozinho. Tudo sozinho? Tudo sozinho. As primeiras vitórias de 100 km, 91 e 95? A primeira de 90 eu corri com apoio. Tá. As outras tudo sem apoio. E você precisa do apoio para te entregar a bebida a cada 5 quilômetros. Senão você não vai beber E é perigoso você pegar de um posto por causa do exame de doping. Alguém pode colocar alguma coisa, né? E tudo que você põe para dentro você é responsável, ninguém quer saber. Se eu estou tomando um café ou um chá, que eu já vi acontecer isso, um próprio russo me contou, que ele ganhou a competição. Foi até na África do Sul. A gente estava aqui bancada, ele ganhou, mas o exame dele vai dar porque colocaram efedrina no... Olha só. E deu... Entendeu? Porque os russos ele não fazia parte daquele time, né? Então você tem que ter muito cuidado. E quando dá o exame, você é responsável de tudo que você põe para dentro. Opa, bati na mesa. E no esporte, assim, tudo que... você tem 2 caminhos a seguir no esporte. O caminho mais difícil, que é o limpo, que é o correto. E tem gente que prefere seguir o caminho arriscado, e o doping ele é proibido porque ele causa doenças, né? Tem atletas aí morrendo muito jovem por causa de doping, ninguém comenta, mas tem vários atletas, até atletas de elite queniano têm morrido. Acabei de ver uma essa semana que morreu, com 36 anos. Mas então, você estava falando, como é que era esse sofrimento? Depois dos 60 quilômetros? Era duro, não, doía tudo. Porque os tênis... Dói tudo? Dói porque os tênis antigamente, até para correr uma maratona de 42 quilômetros, era muito difícil, porque os tênis não tinham uma sola de 4 centímetros. Hoje os tênis, com uma sola de 4 centímetros, foi lançado um agora, de 97 gramas.
Pesa 97 gramas. 97, um tênis com 4 centímetros de altura. Meu tênis com menos de 1 centímetro de altura, ele pesava 190 gramas. Com 1 centímetro. Imagina o impacto no asfalto. E outra coisa, meu tênis eu só comprava no Paraguai, que não tinha. Então meu tênis ia rasgando e eu pegava pedaço de outro tênis e mandava colar no sapateiro. Então eu nem caso os tênis, tudo rasgado. Guardei todos. Que coisa mais bonita. Porque era difícil, não tinha tênis. Tinha que buscar no Paraguai. Tinha aqui naqueles ônibus de Muambeiro para ir buscar. Um tênis durava quanto tempo para você? Eu fazia... Olha, eu vou te falar a verdade. O tênis era tão fraquinho. Eu vou te mostrar o tênis. Era para durar no máximo, assim, uma prova de 100 km. Porque ele era muito fininho a sola dele. Mas se eu optasse por um tênis com um pouquinho mais de amortecimento, que ele durasse um pouquinho mais, ele já ia pesar 240 gramas, 250, e a minha milhares de passada no chão ia ter um gasto de energia muito maior. Então eu ia perder mais energia. Então eu preferia muito leve e treinar a pancada no chão, que é o impacto, né? Então, depois de 60 quilômetros... Mas as dores eram... não pode tomar nada para dor? O que você... Como não, tem até que tomam, mas aí é ruim por causa do estômago. Estômago, fígado. E você aguentava firme? Aguentava. Chegava a sofrer muito, assim, você de vontade de desistir? Tinha sim, vontade? Sim, porque tem uns barrão, que os espanhóis falam, aquela queda, né? Às vezes você tem uma queda durante a prova, você tem que suportar e aquilo depois passa. É cabeça. Não, é físico mesmo. Também. Físico? Físico. Então você... Exaustão, né? Exaustão. Exaustão tremenda, né? Mas tem um diabinho falando assim, para, descansa. Se falar isso aí já foi, acabou. Não pode, não, você tem que vibrar que vai chegar. Vai. O que você fala para você quando você tem a dor? O que você sente? Eu só penso nos meus movimentos, respiração, eu estou focado totalmente em mim. Está focado em completar. E tipo assim, uma vez eu ganhei uma prova na Espanha em 91, fiz 6 horas e 35, 6 horas e 36 minutos, um terreno bem difícil. Eu cheguei 27 segundos na frente de um russo que tinha sido campeão do mundo. Foi a prova que você passou ele no final? Não, a gente disputou o tempo todo. No final eu deixei ele para trás 27 segundos. Eu tive desfalecimento no rosto. De tanto esforço, a musculatura... Caiu? Cedeu. Eu tenho um jornal lá em casa com isso. Olha! E eu corri forte até o final, bem forte. Eu tenho esse vídeo. Tá, né? Isso poucos homens do mundo, né, podem sentir, porque são poucos. Quantos corredores de ultramaratona hoje... Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, né? Muita gente pensa que poucas pessoas correm uns 100 quilômetros, né? A ultramaratona é um esporte que tem muito na Europa. Nos Estados Unidos, todo final de semana tem várias competições. De 100? De 100. Olha! Não, de 100, 150, 200, 100 milhas, de várias distâncias. Então, essas provas são muito comuns desde a década de 1800 lá fora. Já são muito antigas. Mas não sabia disso. Muito antiga. E tem muitos corredores. Né? No Brasil, que é meio devagar ainda. Eu tive uma época melhor de corredores, agora a gente... Tá aí tem uns 2 corredores bons, mas já tivemos mais. Mas na Europa, Estados Unidos, Japão, é muitas competições de ultramaratona, muitas provas. Né? Quem era o seu grande competidor? Quem competia muito com você, que você sempre encontrava nas provas? Os russos, times russos, né? Era um time? Eu nunca vi um time tão forte de ultramaratona que nos russos. Tem uns americanos, os sul-africanos, japoneses... espanhóis, né, os ingleses, mas o maior time assim de força mental e física que eu vi era os russos. E o treinamento deles era um treinamento, você conhecia o treinamento deles, chegou a conhecer? Olha, aproveitar alguma coisa dele? Porque você falou que você não tinha um time muito grande. Tipo assim, quando eu competia com eles, sempre tinha um time ajudando eles. Né, sempre para dar bebida para eles. E quando eu ganhei o Mundial da Itália em 1991, veio uma intérprete que falava português, o treinador russo, o Santalov, que foi um dos maiores adversários meu, e um jornalista. 4. Isso em maio. O que você come, como é que você treina, quantos quilômetros por dia, sério? Quantos quilômetros você corre por semana? Queriam saber tudo. O que você come, tudo. Sim, em maio. Outubro eu ganhei do Santalov por 27 segundos e dos outros russos. Me colocaram numa sala mesmo. E fizeram as mesmas perguntas que tinham feito em maio. Então o pessoal queria saber como é que eram meus treinos, né? Olha só, hein? E eu fui uma pessoa assim muito... Eu fui um visionário. Sim? Eu tipo assim, eu falava, nossa... Aí uns falavam assim, o português para correr 100 km ele faz um longo de 70 km para
né? Tinha um português muito bom na época. E eu já achava que não. Eu falei, não, eu preciso fazer Areião, eu preciso fazer Morros Forte de Santos, e eu preciso de muita resistência. Então, eu vou começar a correr 20 km de manhã, 20 à tarde, 30 de manhã, até que eu cheguei a 40 de manhã, 40 à tarde. E eu tinha certeza que ninguém treinava mais do que eu. Em maratona, eles eram bem melhores do que eu. Porque no Santalov, naquela época, ele corria maratona para 2h14, Kotov corria para 2h09, Dimitri 2h13. Naquela época, Seu Calçado era uma marca boa. Sim, olha. Mas eu trabalhava muita resistência, né? O foco era muita resistência. Vocês sabem que eu fiz um cálculo aqui, antes da gente começar a nossa entrevista, eu fiz um cálculo em casa do que ele treinava, porque eu tive a grata bênção de Deus de ver o Valmir treinando N vezes, porque eu ia fazer meu treininho lá de 5, 6 quilômetros, às vezes uns 10 quilômetros, e na minha velocidade, nunca acompanhei o Valmir, e o Valmir passava todo dia na praia, a gente via o Valmir de manhã e de tarde, e ele vinha correndo, ele corria às vezes sozinho, daí daqui a pouco ele voltava com 2 pessoas. Aí ele ia num sentido Ponta da Praia. Daqui a pouco ele voltava sentido Ilha Porchá com mais 10 pessoas. Depois das 10 pessoas ele voltava com mais 15 pessoas. Porque os corredores, com esse exemplo dele, iam se juntando com ele. E observando tudo o que ele fazia, porque queriam ter o mesmo sucesso dele. Então eu tive essa satisfação de presenciar isso, né, muitas vezes. E isso é uma disciplina também, né? É muita disciplina, muita responsabilidade. Isso é para qualquer profissão. Qualquer profissão. Seja médico, engenheiro, cameraman, seja o que for. Para qualquer área profissional, você tem que ter a disciplina e a responsabilidade. Porque você tinha focos, né? Tinha objetivos. Vou para a maratona da Itália. Você tinha que preparar o seu treino. Eu me preparava muito, mentalmente, fisicamente. E uma coisa interessante que ele falou, não sei se vocês repararam, que ele tinha vislumbres pessoais. Ele mesmo fazia o seu próprio treino, porque ele percebia o que ele precisava, mesmo às vezes discordando de algum treinador. Mas por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito dele, ele tinha foco. Você vê quando eu perguntei qual era o propósito dele, se a dor atrapalhava, ele falou, não, eu não estava focado na dor. Eu sentia a dor, mas eu não estava focado, eu estava focado na minha prova, como é que eu tinha que completar. É assim que nós temos que fazer na vida. Os probleminhas que vão acontecer no cotidiano, vamos deixar eles de lado e foca no que você quer. Tudo passa. Tudo passa, não fica prestando atenção na porcaria. Presta atenção no seu objetivo. Se você não tem objetivo, é hora de construir. Não é verdade? As rochas vão aparecendo na frente. Vão aparecer. A vida, a gente tem momentos bons e ruins. É que nem a corrida, você tem um momento bom e ruim. E como eu aprendi com o tio Jorge, que era o tio do Pelé, e ele me ensinou uma coisa, que ele me chamava de Dida. Dida, que a minha família me chamava de Dida. E ele falava assim, Dida, as rochas cada vez vão ser maiores na sua frente, porque ele já sabia que eu tinha ingressado como atleta. E em 1993 eu corri um 100 km no Central Park e o Pelé até me deixou o motorista dele comigo na época. E eu acabei vencendo esse 100 km dentro do Central Park em 1993. Ah, que legal. Vocês fizeram 100 km no Central Park? Quem organizou o 100 km foi até o Fred Libo, que foi o primeiro... ele que fez a primeira maratona de Nova York. E ele também foi campeonato norte-americano e convidaram, assim, os principais atletas do mundo. E eu fui convidado. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, em 93. Eu me lembro que eu cheguei na porta do consulado, tinha acho que uma carta do governador, não sei, lá de Nova York. Chegou uma carta lá dentro, que era difícil tirar o visto naquela época. Eu cheguei na porta do consulado, entrei lá, já me deram visto, que tinha essa carta lá dentro. Olha, que beleza. Cheguei no aeroporto e só perguntaram assim, você tá com mala? Eu falei, não, pode entrar no avião. Mala de embarque, né? Você tava com a mochila. Que respeito. Aí eu já entrei no avião, cheguei lá, aí fui trotar um dia lá, tava trotando, aí foi quando passei na porta daquelas torres gêmeas, estourou uma bomba, que os terroristas colocaram uma bomba ali embaixo da garagem. Eu nossa, fiquei com trauma, nossa. É mesmo? E na Espanha também, eu estava treinando, tinha a ETA lá.
E eu estava treinando não, fui na casa de um amigo de carro. Quando nós chegamos em casa, nós tinha acabado de passar no semáforo, tinha explodido um carro cheio de dinamite, matou polícia, um monte de gente. Eu tinha um medo. Quando eu vi uma furgoneta parada, eu passei uns negócios meio complicados às vezes. Então é muito bom a gente conversar com uma pessoa que eu estava conversando fora daqui das câmeras, eu conversei com ele quantas vezes ele foi convidado para ir numa escola pública ou numa escola particular para mostrar esse exemplo de resiliência, de propósito, porque para chegar onde ele chegou, ele levou... Vocês pensam que ele não tinha problema em casa? Com certeza ele tinha. Com certeza ele tinha um boleto difícil para pagar e tal. Mas ele não podia levar isso para a prova. Na prova não pode contar com isso. É energia que perde. Ele não podia perder nenhuma energia, porque ele ganhou com 27 segundos na frente do russo. Para chegar com esses 27 segundos na frente do russo, ele treinou... eu ia falar, vocês sabem quanto que ele já treinou na vida dele? Eu fiz um cálculo rápido, ele já foi à Lua, os 400 mil quilômetros que separam, ele já fez isso correndo. Ele já não sei quantas voltas ele deu na circunferência da Terra. Então, quantas vezes você fez um exercício em casa? Ou fez a cirurgia, você que é cirurgião, ou você que atende pacientes, quantas vezes você teve que tolerar o seu paciente e oferecer todo o seu conhecimento, eu que sou médico, olhar a dor do paciente para atender bem o paciente? É treino. Eu preciso treinar isso, eu preciso estar pronto para entrar dentro do meu consultório. Não é simplesmente chegar no consultório, eu vou fazer uma prova, minha prova é atender. A prova dele é competir na maratona, na ultramaratona. É muito difícil, é muito difícil. Tipo assim, eu não gosto da palavra impossível. Não tem, né? Para quem venceu uma retocolite, correr 100 km para mim e aguentar as dores. Essa foi a maior vitória que eu vejo. Quantas vezes você já foi convidado para fazer uma palestra numa faculdade? Aqui nunca. Nunca? Nunca. Aqui nunca. Olha... Já fiz algumas pelo Brasil, mas... Então, eu gostaria de convidar você, educador, diretor de escola, professor... Eu gostaria de convidar você a nos procurar, que a gente depois passa o contato do Valmir, porque é uma coisa muito importante os jovens de hoje sentirem que as coisas não são assim, teclar e a coisa aparecer. Não foi assim na vida do Valmir e não foi assim na vida de ninguém que tem sucesso, porque a pessoa tem que suar. No caso dele, suou muito, sofreu muito, para estar aqui hoje, podendo dar aulas para os nossos alunos de saber como vencer na vida, como ter propósito, como ter disciplina. E o esporte ensina uma coisa assim, que eu aprendi com a corrida. Você tem que... Às vezes as pessoas se frustram em perder, não ter um bom dia. É que nem na corrida. O esporte, ele te ensina você a perder e a ganhar. É que nem no trabalho. Tem dia que você vai bem, tem dia que você vai mal e fica super chateado que foi mal aquele dia. É que nem eu falo, tudo é igual, nada muda. Eu me lembro que você tinha uma moça que você treinava. A Sirlene, que trabalhou com você. A Sirlene ensinou. Conta essa história, que essa é uma história bacana. A Sirlene era fazer a faxina na minha casa, de algumas pessoas, e ela já corria, né? Mas amadoramente. Aí ela quis treinar comigo. E ela tinha, assim, uma gordurinha, tudo. Cheguei para até um cirurgião plástico aqui, o doutor Evandro, eu acho. Ele falou, quanto tempo? Vai ter que parar, acho que uns 3 meses. Eu falei, não, Sirlene, vamos continuar treinando. Sirlene ficou trincada. Eu via a modificação dela, fininha. Mas a Sirlene teve comprometimento. Você tem que ter o comprometimento com o treinador. Aí que tá. Até no trabalho você tem que ter o comprometimento. E ela absorveu uma coisa que eu ensinei para ela, ter o comprometimento. Aquelas 2 palavras que eu falei, a disciplina e a responsabilidade. Responsabilidade. Porque se ela não tiver a responsabilidade e a disciplina, ela vai perder os patrocinadores. Porque os patrocinadores querem resultados. E ela teve bons resultados? A Sirlene foi muito longe, né? Olha, conta aí um pouquinho. A Sirlene, para mim, aqui em Santos... Foi a sua pupila? Foi a Sirlene chegou para mim assim... Estou falando como atleta. Para mim, foi a melhor atleta de Santos. Para mim, foi a Sirlene. Em todas as modalidades esportivas, para mim, foi a Sirlene. Estou falando como atleta, não esportista. Que as pessoas confundem o esportista como atleta. Perfeito, entendi. A capacidade atlética que ela atingiu. Né? Saiu do zero.
Silene chegou a correr 10 km para 32, 33 minutos. Né? Bem, hein? Aí teve o Giovanni também, um outro menino que era garçom, que teve o comprometimento comigo, teve a responsabilidade e teve a disciplina. Então nós ficávamos em Águas de Lindóia, desde o café da manhã, nós tomava o café da manhã, o pãozinho com manteiga. E o café? Eles faziam tudo que eu fazia, e nós treinávamos tudo junto. Ia treinar 20 quilômetros, aí eles comiam fruta depois do treino, almoçava, dormia. Vai ver na rotina. Aí como que não vai fazer resultado? Aí levantava, pãozinho com manteiga, café, mais 15, 20 quilômetros. Ou 10, que eles eram provas mais curtas, né? E chegava do treino, fruta, jantava e dormia. Isso aí de segunda a domingo. Então eles tinham esse comprometimento comigo. Nossa, 7 dias da semana. Que não falo, os únicos dois até. Eu tenho várias pessoas, mas aqueles que eu treinei de verdade foi a Silene e o Giovanni, porque eles tinham comprometimento, tinham a responsabilidade e seguiam meu. Como é que se fala? A sua orientação. Não, tinha aquela minha disciplina que eu tive para ser Perfeito. campeão do mundo. Então, a minha disciplina, eles seguiram, né? Meus treinamentos, a gente rodava tudo junto. Aí eles falaram assim, pô, como é que a Silene e o Giovanni correm devagar, que é o exercício aeróbico, né? E correm tão rápido? Que velocidade eles já têm. Né? De vez em quando, uma vez por semana, quando não tinha competição, a gente fazia um treino mais rápido, um teste, aí eles ganhavam confiança. Uma vez eu levei o Giovanni na Lagoa para fazer 4 de 2000, só rodando lento. Ele correu a 2,50, ele fazia a série de 2 km a 2,50 por quilômetro. Nossa, que beleza. Aí eu falei assim, Giovanni, você vai ganhar semana que vem a prova do Aracaju. E tinha um queniano que ganhava tudo aqui no Brasil. Muito bom. Aí o Giovanni foi lá, chegou 1 minuto e meio na frente do queniano. Aí eu falei para ele, você vai ganhar a meia internacional de São Paulo. Ele foi lá e ganhou. Ele e a Silene ganharam. Olha só. Mas a Silene e o Giovanni atingindo bons resultados. E hoje, o que eles estão fazendo? A Silene dá aula, o Giovanni trabalha, né? Não estão correndo? Correm? Mas ensinaram eles a ter resistência, a saber enfrentar o dia a dia dos problemas deles, né? Isso que é o bom do esporte. Também você fala, tendo uma criança, não é qualquer um pode ser campeão, mas essa criança, ela vai saber conviver com o que hoje uma criança se frustra, acabou. E o esporte te ensina a perder e a ganhar, né? Então não é toda criança que vai ser um campeão, mas ele já vai ser um campeão que está fazendo esporte, né? Futuramente ele pode praticar para continuar tendo saúde física e mental, como eu falo. E campeão é para poucos, né? Mas só da criança estar praticando esporte e jovem, isso é muito bom. É que eu vejo muito pouco no Brasil, cada vez menos o jovem e a criança praticando esporte. Já nos Estados Unidos, a gente vê nas escolas, nas universidades, as competições dão muita importância, até na televisão lá. As competições mais importantes é a competição de escola das crianças e da universidade. E os resultados deles são muito bons. É, por isso é que chega nas Olimpíadas, faturam. Mas o resultado do campeonato universitário é muito mais forte do que o nosso aqui. Sem dúvida. Não, digo assim, brasileiro nosso. É muito forte o nível do campeonato universitário. Então, olha, é uma coisa assim, é uma verdadeira aula de como a gente buscar o sucesso na vida, né? Eu me lembro que o meu pai me ensinou uma coisa, eu também faço esporte, sempre fiz, e eu era bom em tênis de mesa. E quando eu tinha 12 anos, nós chegamos no final do campeonato aqui santista dos colégios, e eu disputando a final com um rapaz de 12 anos, um menino de 12 anos, e ele o tênis de mesa era 3 sets de 21. Quem fizesse 2 sets seria o campeão. Eu ganhei o primeiro set, ele ganhou o segundo set e o terceiro set estava 17-14 para ele. Ele ia ganhar. E quando eu fui pegar a bolinha, que caiu, eu nem sabia que meu pai estava na plateia. E eu escuto meu pai falar a seguinte frase, que eu nunca mais me esqueci: filho, ponto por ponto. E eu vou dar uma explicação do que meu pai falou. O meu pai quis dizer para mim o seguinte: não se preocupe com o final da partida, se preocupe no ponto que você está disputando. Porque tênis de mesa é um esporte que é muito dos orientais. Por quê? Porque o oriental tem mente. Se ele tremer aqui, ele treme na mão e o golpe fica ruim. Você perde toda a destreza no tênis de mesa. Então você tinha que focar no ponto por ponto. Aliás, é o que ensina os gurus hoje. E, aliás, é o que o Valmir acabou de explicar. Ele se preocupava com a dor? Não, ele sentia a dor, mas ele se preocupava, o foco dele era completar a corrida.
quando terminou a partida de tênis de mesa, eu fui campeão e eu ganhei de 21-18. Depois que meu pai falou ponto por ponto, o meu adversário só fez 1 ponto. O resto eu fui buscar. Porque eu disputei o ponto. Na vida, nós temos que viver o agora. Não é isso, Valmir? Como é que você está vivendo o seu agora, depois de ter sido esse campeão mundial em várias oportunidades? A gente tem que viver o momento. Momento, né? Ontem já foi, amanhã a gente não sabe. Você Agora hoje... eu tô aqui tomando um cafezinho, tendo esse bate-papo legal com o Dr. Rubens. É um prazer. Você hoje está casado, tem uma filha, mora nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da sua família. Eu tô dia 13 de maio agora, fez 39 anos de casado. Olha que maravilha. Mas eu comecei a ser marido daquele mesmo a partir de 2018, porque, que nem eu não falei aqui para vocês, eu só peguei minha filha no colo quando ela nasceu. Não brinquei, porque eu tinha que comer, dormir, treinar e fiquei totalmente focado naquilo que eu fazia, né? Dormir, comer, treinar. Então, não tinha tempo nem de abraçar a filha. Eu não fui praticamente, né? Que eu falo para Kelly, a partir de 2018 estou sendo seu marido. E a minha filha eu peguei no colo quando nasceu. E o neto é o amor da minha vida. Você tem um netinho? Netinho. De quantos anos? Já fazer 8 anos. Olha que legal, é teu xodó. O Henrique. O amor da minha vida é meu neto. Agora, isso mesmo, parabéns. Pai e mãe é mais rigoroso com o Você filho. ama. Agora, que nem minha mãe e meu pai, minha mãe era muito rigorosa comigo. Eu tive uma infância muito difícil, que eu tinha dificuldade de entender as pessoas. Na escola, eu ficava imagina eu sentado numa carteira, eu queria estar correndo. E eu não entendia nada que falavam, né? Então, eu nunca fiz teste de autismo, mas acho que eu devo ter autismo. Porque a meu netinho é autista. E como é que fala mesmo que eu estava falando para você? Ele é o seu xodó. Ele é o amor da minha vida. Então, a minha filha eu nunca dei carinho, não tinha tempo. Agora, o neto, nossa. O neto é o amor da minha vida. Tudo na minha vida é meu neto. Nossa. Que beleza isso, que beleza. O amor ele já faz algum esporte, assim? Não, tem uma tendência? Ele tem... Como autismo? Ele tem autismo. Não tá ainda... Ele está em tratamento desde que ele nasceu lá. Ele foi diagnosticado com meses. Tá. Nossa, eles fazem esse diagnóstico com meses lá. Aí minha filha, não, ele não tem, ele deve ter retraso. Mas está bem. Mas eu percebia que ele ficava muito parado, assim, ele não interagia. Aí ele faz fono, ele faz todo o tratamento que o autista tem que fazer, ele faz desde pequenininho. Tá. Né? Ele faz todo o tratamento. E os resultados? Tá indo bem? É difícil. É difícil, né? Aí tá indo bem. Né? Né? É que tem vários graus de autismo. Sim, né? Sim. E é o amor da minha vida, é meu neto. Que bonito. Nós, quando chega, a gente quando vai ficando mais velho... Ser avô é duro, viu? Hein? Avô é duro. Né? É muito duro. E hoje você veio ao Brasil para fazer, então, toda essa peregrinação com os patrocinadores? Não, eu vim aqui mais pelos 10 quilômetros. 10 quilômetros, eu cheguei um pouco antes por causa de um documentário que eu estou fazendo. Tá. Você está fazendo um documentário? Estou fazendo um documentário. Sobre minha vida. Olha que maravilha. Que honra, então, a nossa. No meio do documentário, nós estamos aqui, olha aqui. Um documentário, então... Que nem eu falei, amanhã eu tenho que sair 4h20, acho que de casa. Não, 4h40 eu saio de casa amanhã. Tá. Nossa, acordar cedo para mim é duro. Eu tô aqui desde que eu cheguei sem dormir. Mas agora eu quero saber uma coisa, que nós estamos chegando aí, faltando 10 minutos. Eu queria perguntar para você o seguinte, como é que é o Valmir hoje em termos de esporte, do treino? Você está competindo, fazendo alguma competição para sênior, por exemplo? Não, eu não gosto de competir na categoria, não. Eu tô com 62 anos, eu gosto de correr com a molecada. Tá, e qual é o seu... Como é que é a sua atividade física hoje? É que tipo seu cotidiano? Eu continuo correndo meus 20 quilômetros de manhã, né? Todo dia 20? Depende, eu cheguei de viagem, eu chego muito cansado, então eu corro só meia hora. Tá. Não vai me fazer bem. Tá, ótimo. Então, quando eu não tô bem... Esse discernimento já... Eu não gosto de fazer meu treino, não. Tá. Se eu estiver muito ocupado, muito estressado, eu prefiro fazer 30, 40 minutos leve e deixar para começar na outra semana. Tá. Mas na minha semana normal, eu corro 20 de manhã, na tarde eu corro de 10 a 15 a 20, depende. Né? Gosto de tomar meu cafezinho com pão e manteiga antes. E musculação, exercício de musculação, faz algum? Eu gosto de fazer muita areia, né? Subida, descida.
Aeróbio, você faz aeróbio. Mas eu gosto de fazer muita flexão de braço, muito exercício isométrico. Ah, tá. Calistenia. Eu vou dizer que eu não faço musculação, porque todo mundo fala, de vez em quando eu vou lá e faço, mas aí eu fico muito cansado às vezes. Tá. Porque a prova de resistência, o músculo está sempre trabalhando com resistência. E você se cuida da saúde? Tá tudo bem? Eu estou sempre fazendo exame, tá? Tá sempre fazendo exame? Estive aqui agora. Toma algum remédio de rotina? Não tomo remédio, não. Toma remédio nenhum? Não. Que bom, tá com a saúde, tá com a saúde em dia, então. Graças a Deus. Graças a Deus. E olha, eu sempre digo para os meus pacientes, não existe na farmacopeia total de tudo que se conhece de medicamento nada que supere a atividade física. Nada, não tem remédio melhor. E hoje eu tive aqui esse exemplo. Nós vamos fazer um programa aqui dos milagres da medicina, as curas da medicina. Eu não vou me esquecer nunca mais de falar dessa retocolite, essa doença grave que o Valmir curou com atividade física, com exercício, com esforço, com mente focada em outra coisa. O Valmir, ele ele foi buscar o Valmir que existia corredor quando ele não era ainda campeão. Isso a física quântica explica perfeitamente. Você pode se colocar visualizando, basta pensar, não basta falar, tem que sentir no coração o eletromagnetismo da física quântica e se colocar na pessoa perfeita que ele é hoje, sem a doença. Isso é incrível. É que eu sempre pensei que eu nunca era doente. A doença nunca entrou na minha cabeça. Olha aí. Nunca. Eu não sei como, porque as crises eram tão... E eu via aquela coisa... Mas você... Eu punha pra fora. Você leia... Mas a minha cabeça não aceitava que eu era doente. Física quântica pura aqui. Vocês estão tendo uma aula de física quântica pura. A física quântica é a física das possibilidades. Ele escolheu a possibilidade da cura. Você não escolheu a possibilidade. Sou doente, vou sofrer, vou ficar doente. Não. Você escolheu a cura. Valmir. Eu não gosto da palavra impossível, não gosto. Não tem. Não gosto. Falaram para mim quando eu fui correr 100 km a primeira vez, você nunca correu, como é que tu vai correr 100 km? Aí fui lá e corri. Treinei, né? Sofri bastante. Mas nunca disseram para você que era impossível, você foi lá e fez. Né? Tem aquela história, né? E sempre vai atrás do seu sonho. Isso. Eu sempre ouvi essa frase e é verdade, né? Isso. Eu sempre fui um sonhador. Né? Ainda sonho, ainda tentar voltar às competições, mas eu precisaria de apoio, que eu não tenho, né? E eu acho interessante a idade que eu estou com 62 anos, eu gostaria de estar participando de competições. Mas eu acho que tem... Para mostrar para as pessoas. Isso, mas eu acho que esse caminho do sênior tem um caminho para você. Tem um caminho, talvez nos Estados Unidos mais do que aqui. Mas lá tem competição de sêniores acima não, de 60? Mas eu não quero disputar no sênior, eu quero disputar no normal. Ah, você quer disputar? Normal, com a molecada. Ah, então por que não? Mas aquilo que eu falo, a cabeça tem que estar em paz. Tá certo, tá certo. Eu estava falando ali fora, né? Tá certo. A pessoa só sabe da palavra paz quando ela perde ela. Quando ela não sabe o que é a palavra paz, ela não dá significado nenhum à palavra paz. Não dá, não. Quando ela perde a saúde, aí ela vai entender o que é a palavra saúde. Né? A vida ela está feliz e não entende o que é a palavra felicidade. Perfeito. Mas a paz é uma palavra que poucos não conhecem ela. Ele só vai dar valor à palavra paz se ele perder a paz. Né? E eu queria que você hoje, olhando para a câmera ali, eu queria que você olhasse para a câmera. Difícil, e disse, vai tentar, faz de conta que está ali uma população, uma opção de gente em casa te vendo. O que você hoje recomendaria para os jovens que estão iniciando aí a sua adolescência, 12, 13, 14 anos? Como é que o jovem deve se comportar para ter um futuro brilhante? Fazer atividade física, cuidar da alimentação, beber água e praticar esporte. Essa é uma frase antiga, praticar esporte, mas precisa, porque o esporte é bom para a saúde física e principalmente mental. Muito importante. Porque a atividade física é diferente de esporte. Atividade física é você fazer uma atividade, musculação, fazer qualquer coisa, corrida e tal. Esporte é você já fazer uma atividade física programado para disputar alguma coisa. Você não precisa ser um atleta. Não precisa? Não precisa. O importante é estar praticando. Exatamente, exatamente. Esporte, atividade física, para fazer atividade. Perfeito, não pode parar.
né? Campeão é você ter que ter comprometimento, ter que ter responsabilidade, como qualquer profissão que você vai escolher, seja atleta, seja médico, seja engenheiro, você tem que ser muito responsável, muita disciplina. Perfeito, né? Perfeito. Que nem o meu médico, Dr. João Gilberto Carazato, que já faleceu, que me operou meus 2 pés. Eu ia lá no Hospital das Clínicas em São Paulo, e ele mandou lá um dia às 5 horas da manhã. Eu fui lá, ele dava gratuitamente ali no Hospital das Clínicas e treinava umas crianças especiais. Eu 5 horas da manhã estava vendo, e 5 horas da manhã ele estava lá. Ele trabalhava no Hospital das Clínicas, depois ele dava consulta ali na República do Líbano. Olha. Era o consultório dele. Sabe que hora que ele saiu do consultório? Quase meia-noite. E para estar 5 horas da manhã. Então ele não dormia. Pelo amor de Deus. Para tu ver o amor, a profissão, a disciplina, a responsabilidade, né? Então, o que eu falo, você tem que ter amor na sua profissão. Tudo que você tem amor, seja casamento, seja profissão, você vai embora. Né? Se não tiver o amor... Nada que eu possa falar aqui substitui o que o Valmir já falou. Valmir, eu queria que você me ajudasse aqui, antes de acabar, a gente fizesse um brinde novamente aqui à saúde do povo santista, à saúde de todos os nossos seguidores. E eu aproveito para mostrar isso aqui também para vocês, que hoje eu recebi da World Presentes, que é a nossa caneca do Pod Saúde Rubens Amaral. E quero convidar você a conhecer a World Presentes, porque ela está localizada lá na cidade, na Praça da Alfândega. E ele é bonito, né? Ficou bonito o símbolo. E nós presenteamos o Valmir com uma garrafinha, né? Também com a nossa logomarca. Valmir, eu nem sei como te agradecer essa presença aqui. Eu sei que, sabe, ele está sem dormir de tanta coisa, de tanta solicitação que ele tem, e ele dedicou um tempinho para mim, graças a Deus, e eu tenho uma satisfação enorme em poder ser um irmão dele, porque presenciei toda a vida dele. Então isso é uma satisfação, porque eu sou também um esportista. Sou médico, mas sou um esportista, amo esporte. E eu sei como isso tem valor para mim e para você que está aí em casa. Valmir, nem sei como te agradecer. Eu que agradeço. Eu deixo a liberdade para você falar o que você quiser aí. Eu que agradeço, né? O Dr. Rubens sempre me atendeu lá no seu consultório para fazer os exames, que eu ia ali na Castro Alves. Então eu já conheço o Dr. Rubens há muitos anos, né? E fiquei muito feliz de vir aqui, né? Obrigado. Foi muito legal aqui o bate-papo aqui, gostei muito. Muito legal mesmo. Muito obrigado. E desejo muita paz para as pessoas, muita saúde, muita felicidade, né? E não gosto daquela palavra que eu falar para vocês, o impossível, né? O impossível, eu não gosto dessa palavra, não. Nada é impossível. Fique conosco sempre e acompanhe os nossos podcasts. Um grande abraço.